Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui uma leitura especial para a gente entender em que fase da evolução espiritual, de alma, você está nesse momento. Um puxão de orelha do universo, né? Uma coisinha que você precisa aprender, que você está fazendo errado, que você precisa melhorar. Aquele puxãozinho de orelha, mas que não adianta ficar bravo, que é para pegar para melhorar, tá bom? É aquela crítica construtiva. E por fim, um conselho, uma orientação do oráculo, tá? Então, como vocês já sabem, vocês vão escolher uma das pecinhas. Então, vocês podem escolher a pedrinha azul, a ametista, que é lilás, ou a rosa branca, tá bom? Se precisar, pausa o vídeo para escolher com calma. É importante que você se conecte com a peça que mais te chamou a atenção logo de cara, tá? Se você ficar confuso, feche o olho, respira fundo. Na hora de abrir, vê qual te chama mais atenção. E se não fizer sentido para você, tudo bem. Talvez uma outra pedrinha, uma outra pecinha faça. Mas pega o melhor da mensagem e aplica para você, tá bom? Então vamos começar? Hoje eu vou começar aqui pela pedrinha azul. Então, para quem escolheu a pedrinha azul, eu vou deixar ela aqui na frente. Vamos guardar os outros. E vamos lá. Começamos aqui com uma cartinha, né? Opa, vamos lá. Quem escolheu essa pedrinha azul tá passando por um momento de muita exaustão, muita. Parece é a carta do fardo, né? Então assim, tem muito cansaço, tem uma exaustão até física, né, para algumas pessoas, para outras mais mental, mas existe um cansaço, tá pesado, né? As coisas estão pesadas, mas tem um lado seu que tenta, né, passar por cima, tenta seguir, é, tenta continuar, tenta te botar para frente, mas você tá muito cansado, né? Chega uma hora que a gente fica exausto, né? E parece que as coisas não fluem. E a impressão aqui é de que a pessoa que está aqui, ela tá estagnada, ela não consegue mais enxergar as coisas boas da vida, né? Não tá conseguindo mais ver o lado bom das coisas, porque parece que tá com os olhos fechados, vendados, parece que as coisas pararam, estagnaram e fica esperando uma mudança, né? Só que aqui as cartas mostram que você precisa quebrar essa estagnação, que essa situação que você está vivendo, ela é justamente para modificar uma realidade que estava na sua vida e que não era o ideal para você, tá? Então você está nesse momento espiritual para evoluir, tá? Para você enxergar que não é nesse campo de visão, é nesse. Então assim, você tem que mudar o ângulo, mudar a forma de olhar para as coisas. Você estava olhando as coisas sempre de um determinado ângulo, de uma mesma forma. Essa situação desgastante, cansativa, ela é justamente para fazer com que você tente olhar por uma outra perspectiva, entende? Então, pega esse conselho para você. Esse momento é um momento de evolução, mesmo que não pareça, mesmo que as coisas pareçam estar estagnadas, que pareça que você não consegue fazer absolutamente nada, parece que você está amarrado, né? Aqui mostra que a sensação que você tem é de não ter movimento, de não conseguir sair do lugar. Mas é só uma impressão, tá bom? Acredita nisso. Olha, abre teu olho, né? Se desapega um pouco do que você tem visto agora, da forma como você tem enxergado as coisas agora, para enxergar um pouco mais além, tá? Porque a hora que você abrir os olhos, você vai perceber que tem coisa boa nessa situação atual na sua vida. Tem muita coisa boa que você não está conseguindo enxergar porque a sua mente está muito cansada. Então você precisa trabalhar a sua mente, dominar, né, o seu lado mental e doutriná-lo a olhar as coisas de uma outra forma. Quando você conseguir fazer isso,
Aqui mostra que você tem um potencial muito grande e que você não está usando para fazer as coisas virarem, para fazer as coisas acontecerem. Então, o puxão de orelha aqui é esse. Para de se vitimizar, para de se colocar numa situação de vítima, de coitadinho ou de coitadinha e vai para cima. Pega as ferramentas que você tem hoje, no momento atual, e faz acontecer. Ficar parado, reclamando, resmungando, estagnado, vai te manter nessa estagnação, né? Aqui fala, você tem tudo o que você precisa para transformar o seu momento e fazer o que você quiser. Aqui saíram 3 cartas muito poderosas. Então a gente tem uma carta aqui de prosperidade, de segurança, de oportunidade, de muita coisa, mas que você precisa abrir os olhos para enxergar. Você precisa querer, você precisa levantar e ir para cima, né? Então sair dessa exaustão, encontrar dentro de você aquele lado mais ativo. Eu sei que tá cansado, eu sei que tá duro, tá pesado, mas aqui tá sendo muito claro que você tem como reverter tudo isso e sair dessa situação que você tá, simplesmente pelo fato de você mudar o seu ponto de vista. Ou seja, não tá falando que você precisa fazer grandes feitos, não. Entendeu? Não é isso. É só mudar o seu ponto de vista. A forma como você tem olhado para as coisas é o que tem te derrubado. Então, que tal tentar olhar de um jeito diferente? Sair dessa sua certeza, das suas verdades, tentar buscar uma nova forma de olhar para a vida, talvez estudar uma nova filosofia, talvez se apegar na tua fé, talvez se questionar um pouco mais sobre a questão do mundo, de você mesmo, mas se movimenta. Abre teu olho e enxerga tudo que tem à sua volta, porque você tem elementos suficientes para reverter tudo isso, para modificar tudo isso, e você tem muitas oportunidades te esperando, e você tá aí parado, reclamando, situação de vítima, né? Situação parada. Então, eu tô aqui, às vezes é difícil, né? A gente tem que falar, pode ser que você não goste de ouvir, mas sai dessa cadeira, levanta a bunda da cadeira e vai atrás do que você quer, né? Vamos lá, precisa de movimento, chega de entrega, parou, chega, bota um ponto final aí nessa fase de cansaço, de entrega, decida fazer diferente e faça. Tem muita coisa boa te esperando, tá? Tudo que a gente faz, a gente colhe, tudo que a gente planta, a gente colhe de bom e de ruim. Então, se você continuar parado, olhando pra vida da forma que você tá olhando, estagnado, reclamando, né, perdido, sem saber o que fazer da vida, pode ter certeza que é isso que você vai colher lá na frente, estagnação. E eu acredito que não é isso que você quer, acredito que é justamente disso que você está cansado. Então, começa a se movimentar. Conforme você vai se movimentando, as coisas vão acontecendo, você vai ganhando segurança, você vai ganhando força, mas você precisa se empurrar um pouquinho. Olha essa carta que interessante. Tá vendo aqui, ó, uma pessoa totalmente cansada, tá vendo? Mas tem uma outra aqui dominando, poderosa. Vamos, cantando, vai, levanta, vamos. Esse é o seu lado forte que todos nós temos. Sempre tem um lado nosso, a gente às vezes parece que tem 2 pessoas dentro da gente, né? Uma que tem preguiça, que tá cansada, que não quer, e a outra que fala, vamos lá, você tem que ir, vamos lá. Então, encontra essa força, né? Você não precisa ser um peso para você mesmo. Encontra prazer nas coisas que você faz, encontra propósito, tenha foco, direcionamento para que a vontade venha, certo? Tem sonhos aí, tem vontade, tem muito poder aí dentro, então bota para rodar, tá bom? Olha aqui, nossa senhora, olha a orientação. Parta para a ação. Elaborar em demasia pode bloquear a ação. O que fica, o que é feito, não o que é pensado. Então para de planejar, para de ficar pensando e vai para cima. Às vezes a gente fica planejando demais e aí fica aí no campo do planejamento, fica estagnado, não sai do lugar, perde até o gás de tanto que pensou e no fim você perdeu o gás pensando e não fazendo. Então parta para a ação, aqui é muito claro. Levanta, anda e vai, tá bom? Tem muita coisa esperando, muita coisa boa esperando por você, tá bom? Então pega esse puxão de orelha aí, levanta a bunda da cadeira e vai atrás de tudo que você quiser, tá bom? Tem muito potencial aí dentro de você. Vamos agora
para a ametista aqui. Olha a energia. Ai, que bonito. Vamos lá. Uau! Vamos lá, vamos lá. Aqui, as pessoas que escolheram essa carta, você que escolheu essa carta, você tá num momento em que você vai precisar utilizar muito a sua criatividade, a sua intuição, essa conexão, sabe, que a gente precisa ter com o universo, com a nossa fé, não importa o que você acredita, mas se apegar nisso, se apegar na energia vital, se apegar ao que você acredita, ao que é verdadeiro para você, para que você esteja conectado e integrado a uma energia que te traga movimento. Então você está numa fase que é uma fase criativa, é uma fase onde você pode construir coisas. Porém, aqui me fala que você, apesar de dentro de você ter muitas ideias, você tem muita dúvida também, né? Você não sabe muito bem para que lado seguir, e aí isso te traz uma certa estagnação também. Você acaba sem saber para onde ir, e é importante, aqui a orientação é o quê? Sai dessa posição de ficar estudando demais, avaliando demais, julgando demais, né? Aqui fala um pouco sobre isso, né? De você se abrir para olhar as coisas de forma mais receptivas, porque não existe uma verdade absoluta, né? Às vezes existem dois caminhos e os dois podem ser verdadeiros, mas a gente escolhe por um caminho para seguir e segue, tá? Então aqui tá falando que você precisa, aqui tá muito claro, tá? Fala que você tem experiência de vida. Aqui parece que tem algumas situações, ou pessoas mais velhas, né? As pessoas com um pouco mais de idade, almas mais velhas, que são pessoas que têm uma sabedoria de alma, podem não ser de idade, né? Podem ser jovens, mas de alma, carregam uma sabedoria, ou pessoas que, independente da idade, já passaram por muita coisa. De qualquer forma, são pessoas que têm uma bagagem que trazem ensinamentos. Só que você precisa se apegar nisso. Por quê? Porque tem uma fase de transformação que algumas pessoas já estão passando por isso, algumas pessoas vão passar por isso, e essa transformação ela é assustadora, tá? Eu não vou mentir para vocês, a fase de transformação, quando ela vem, ela derruba a gente, né? Ela traz, a gente fica com medo, a gente fica assustado, a gente fica, a gente perde o sono, né? A gente fica sem saber o que fazer, para onde correr. Parece que a gente está com o pé na cova, assim, no fundo do poço. Só que essa situação, ela é justamente para te trazer liberdade, para te trazer coragem. E é isso que a carta aqui, o jogo aqui traz para você, que é para você decidir o caminho que você vai trilhar, usar as suas experiências como base para não errar, para não pisar nos mesmos buracos, para estar em alerta, né? Mas que algumas situações vão surgir como surgem para todo mundo. A vida não é feita só de alegrias, ela também é feita de altos e baixos, né? E a parte baixa da vida é a parte que tira a gente da zona de conforto e faz a gente evoluir. Então, esse processo todo difícil que está passando vai aflorar em você criatividade, porque vai exigir de você uma energia de coragem. Então aqui está falando, tenha coragem para seguir o caminho que você escolher, tá? Escolhe e vai. Você sempre vai ter isso, a gente sempre vai ter opções na nossa vida, sempre. E aqui fala que você é uma pessoa que acaba, vira e mexe, tendo essa situação na vida, de ter opções e ter que se virar nos 30 para escolher. Mas escolhe e vai, tenha foco e vai. Você tem domínio da sua vida, você precisa tomar as rédeas da sua vida, sabe? Escolher o caminho que você quer e seguir. Segue teu coração, segue a sua intuição. Aqui é muito forte a carta da intuição. E aqui também é importante falar
que é um processo solitário. É um processo que é teu. Ninguém vai poder passar por isso por você. Você vai ter que enfrentar isso sozinho, tá? Então, tenha criatividade, tenha coragem, tenta olhar para tudo que está acontecendo à sua volta como uma oportunidade e não como algo destruidor, avassalador, tá? Por quê? Porque às vezes a gente começa a olhar para as coisas de forma muito destrutiva e aí a gente se afunda. É normal isso acontecer, tá? Somos seres humanos. As coisas vão dando errado, as coisas vão surgindo e fala, caramba, né? Eu tô sempre dando um jeito e acaba acontecendo alguma coisa. Mas é aí que tá. É justamente porque você está numa fase onde a sua alma, né, o seu espírito, ele está num processo de desenvolver essa criatividade. Sabe aquela coisa de se a vida te der um limão, faz uma caipirinha, uma limonada? Caipirinha, né? De limão, uma limonada. Então, é isso. É você conseguir olhar para todas as situações que vêm para sua vida e ser criativo diante dela. Não olhar como se você fosse uma criança amedrontada, né? Então tira esse medo da frente. Aqui tá falando, para de ser medroso, né? Para de se entregar. Segue, vai em frente, caminha, vai, toma seu rumo, tá? Tenha coragem, usa o seu instinto, escuta a sua intuição e vai, segue. Tem coisa boa também preparada para você, mas vai exigir criatividade, vai exigir que você olhe para a vida de uma forma criativa, de uma forma onde você crie oportunidades. Então aqui a carta fala para você, quem vai criar oportunidades na sua vida é você. Não fique esperando a vida trazer as coisas para você. É você que vai fazer daquela situação uma oportunidade ou uma derrota. É você que vai fazer disso algo importante ou não. Então, aqui é isso. Para de ficar com medo, de ficar inseguro, de ficar na dúvida, né? Segue tua intuição. Vai. Mesmo que as coisas deem errado, a hora que der errado, você trabalha esse seu lado que está em evolução agora. E eu sei que você consegue, porque senão você não estaria com essa energia, tá? E aproveita essa energia justamente para isso, para fazer acontecer. Ah, aconteceu tal coisa, então peraí, tô aqui com uma nova ideia e vai para cima, né? É aquela pessoa positiva, é aquela pessoa que dá um jeito, que resolve, né? É isso que tá falando aqui. Vamos pro conselho? Olha lá. A perfeição é um objetivo a ser perseguido e não um impedimento à ação necessária. O ideal não deve sabotar o possível. O que está querendo dizer aqui? Olha aqui, o ideal não deve sabotar o possível. Às vezes a gente fica na dúvida de escolher um caminho porque a gente quer que seja perfeito. A gente quer que nada dê errado, a gente quer que seja realmente o ideal e perfeito pra gente. Só que nem sempre isso é possível, né? Então, às vezes as coisas fluem de formas incríveis e nada dá errado. Mas às vezes dá e tá tudo bem. Dar errado também faz parte do dar certo, porque às vezes uma coisa precisa dar errada para você caminhar pelo lado certo. Às vezes a gente tá ali num caminho que a gente acha que é bom pra gente, do nada acontece alguma coisa, nosso caminho muda e quando a gente vê, a gente tá num lugar muito melhor do que a gente esperava. A gente recebe coisas que a gente nem pediu, que a gente nem sonhou que ia ter um dia, né? Por quê? Porque lá atrás alguma coisa desviou o nosso caminho e nos levou até lá. Então, não fica se apegando a tudo muito perfeito, né? É aquilo, seja criativo, torne o imperfeito perfeito. Não espere que as coisas sejam perfeitas sozinha, por milagre. Não, você vai tornar as coisas perfeitas quando você tornar a perfeição um objetivo a ser perseguido, como tá falando aqui. Você vai desenvolver. Não deixa que essa sua insegurança impeça você de agir, de fazer o que precisa ser feito. Tudo bem? Então, para quem escolheu a pedrinha ametista, tá aí o conselho. Agora vamos aqui para a pedrinha azul. Gente, esqueci o nome da pedrinha, me perdoem, tá bom? E vamos lá. Agora, a pedrinha azul já foi, desculpa. Agora é a rosa. Vamos lá para rosa.
As cartas estão se conversando aqui, hein? Algumas vão até se complementando. Uau! Vamos lá. Bom, aqui tem algumas situações, né? A gente tá falando aqui de... essa leitura, ela até complementa um pouco a ametista, tá? As pessoas que escolheram a rosa podem dar uma ouvidinha ali na ametista, também pode fazer sentido para alguns, tá? O seu momento agora pede coragem, né? Pede de verdade para que você floresça aonde te colocarem, aonde te plantarem, né? Tem até uma frase que fala assim, né? Floresça onde te plantar. É bem isso. Então, às vezes, as condições que a gente está na vida não parecem muito propícias para um florescimento. Mas se você internamente estiver adubado, estiver forte, estiver bem, você floresce. Não vai ser a condição externa que vai afetar o seu florescimento. Então aqui pede para que você tenha coragem de ser quem você é, tá? E é interessante porque aqui, para algumas pessoas, saiu a carta de relacionamento. Pode ser um relacionamento amoroso, para muitas pessoas para algumas pessoas pode ser familiar, para outras algum tipo de parceria, sociedade, mas a maioria é um relacionamento amoroso ou alguém muito próximo, tá? O que acontece? Aqui pede para que você seja você mesma, né? Para você parar de ficar fingindo não enxergar as besteiras, né? Que estão fazendo com você. Porque aqui parece que você tá aí tentando fingir que não vê algumas situações, mas você tá se ferindo. E você fazendo isso, você perde a sua força e aí você não consegue florescer, você não vai conseguir evoluir. E aqui tá mostrando que você tem um potencial muito grande. Então, para de ficar se boicotando, se sabotando por conta de outra pessoa, ou por conta de alguém, seja lá quem for, ou por conta de alguma situação, tá? Encaixa aí na sua realidade. Mas tem alguma coisa que você tá aí se enganando, se boicotando, né? Não está expondo de verdade o seu eu verdadeiro, a sua vontade, não está se impondo. Aqui tá falando, toma as rédeas da sua vida, se impõe, tá? Às vezes é preciso que a gente haja de forma mais um pouquinho agressiva, um pouquinho impositiva. Não é para sair chutando balde, nem gritando, nem ficando louco com ninguém, mas precisa ter firmeza. Tem alguns momentos que a gente tem que chegar e falar assim, bom, é o seguinte, para mim não dá mais, o que eu quero é isso, isso não me serve, isso me serve, e deixar muito claro, porque o que importa no final de tudo é você, é a sua evolução, é o que você desenvolveu para você na sua vida. A gente não vai ser egoísta, a gente tem um lado consciente individual, uma consciência individual, mas a gente também tem uma consciência do coletivo. Mas não adianta nada você pensar no coletivo se o seu individual não está sendo atendido. Se você está triste, se você está se ferindo, se você está adoecendo. Algumas pessoas aqui estão adoecendo. Pode ser mentalmente, pode ser fisicamente. Mas existe uma situação aqui, como é uma leitura geral, não consigo falar especificamente o que é, mas para muitas pessoas é uma relação amorosa, tá? Mas é alguma situação, não precisa ser uma relação amorosa, se não couber para você é alguma outra situação e você vai saber qual é, que tá te consumindo, né? Tá te destruindo, tá evitando que você floresça. Então aqui tá falando coragem. O seu momento agora de evolução espiritual é de florescimento. E você não vai conseguir essa evolução se você não tomar a frente e falar de verdade o que você quer, como você quer, tá? Seguir em direção ao que você deseja para sua vida, tá? Você fazendo isso, você vai ter mais segurança, você vai ter mais autonomia, você vai ter sucesso, você vai ter admiração, mas tudo com equilíbrio,
né? Tem hora que a gente fica mais manso, mas tem hora que a gente tem que ficar um pouco mais impositivo diante das coisas da vida e diante de algumas pessoas. Senão as pessoas montam na gente, senão as situações dominam a gente. Até as nossas emoções acabam dominando a nossa mente. Isso aqui cabe também para essas situações. Quando a gente tem pensamentos e emoções que dominam a nossa vida, que a gente não tem controle sobre as emoções. A emoção não pode controlar a gente, é a gente que tem que controlar a emoção. Quando a gente está desequilibrado, isso inverte. E aí a emoção domina a gente se perde, a gente não consegue mais administrar nada. Então, tenha controle sobre a sua vida. Põe na mesa, preto no branco, o que você quer pra você. Essa carta aqui do Imperador, ó, tá vendo? É um homem forte, ele tá levantando aqui, ó, um cajado, soltando raios, tá vendo? Montado num cavalo forte, indo pra cima do que ele quer. Tem aqui um lobo, tá vendo? Que é o nosso lado instintivo, é o nosso lado de impulso, né? Então vai pra cima, para de se enganar com as coisas, para de deixar as pessoas te ferirem e ficar encontrando motivos para se manter nessa situação. Ai, mas aconteceu tal coisa, mas fulano isso, fulano aquilo. Gente, mais nada. Entendeu? Para de ter dó dos outros, porque isso aqui vai atrapalhar a sua evolução espiritual. O preço é muito caro. Você vai ficar estagnado aí numa situação, se ferindo, se machucando, e tem um milhão de coisas incríveis esperando por você, e só depende de você tomar coragem e ir pra cima com vontade. Se imponha. Mesmo que tenha que... mesmo que isso gere encerramento de ciclos, mesmo que isso modifique algumas coisas na sua vida, mas aqui está sendo muito claro que a hora que você tomar essa atitude, que você, né, der aquela martelada na mesa e falar, não quero mais isso, o que eu não tô feliz, não é assim que eu quero, a hora que isso acontecer, queridos, a coisa muda. E muda muito, muito, muito boa, assim, sabe? De forma muito... Você precisa ter força, coragem, entendeu? E aí, as coisas que te dominavam, é você que vai passar a dominar. Olha aqui, tá vendo? Tem uma moça, pequenininha, magrinha, aqui, um baita leão atrás dela. Ela tá de costas pra ele, com a mãozinha na boca dele, ele tá dominado. E é isso que vai acontecer a hora que você bater o martelo na mesa e falar, chega, acabou, agora é o meu momento, agora é o que eu quero. Então agora o momento é esse, para de ser submisso, para de ficar aceitando as coisas, para de ficar falando amém, entendendo tudo e todo mundo, entendeu? E começa a olhar para as suas vontades, para os seus desejos e floresça, tá bom? Vamos lá. A orientação. Tudo acontece no tempo correto. Há tempo para plantar, para cuidar e para colher. Esteja inteiro em cada uma das etapas e saiba aguardar o tempo propício. Então, assim, você já passou por todas essas etapas, né? Tem o tempo de plantar, de cuidar e de colher. E a gente precisa estar pronto e inteiro, como tá falando aqui, em cada uma dessas etapas. Só que agora é só hora de florescer. Então floresça, porque agora é o tempo, agora é a hora. Tudo acontece no tempo certo e esse é o melhor momento para você florescer. Afinal é primavera, tá bom? Então floresça, faça o seu jardim ficar o mais bonito possível e você vai encantar as pessoas à sua volta. A vida vai ficar mais colorida, mas você vai ter que ter coragem, tá bom? E aí você vai ver muita coisa boa acontecer, certo? Para quem escolheu essa carta, fica aí a mensagem. Gente, espero que vocês tenham gostado, que faça sentido, que ajude. Compartilhe com outras pessoas, clica aí no curtir em algum lugar, se inscreva no canal e se tiver sugestão de algum tema pode mandar que eu vou ter muito prazer em gravar, tá bom? Então, até a próxima!